Fala, turma, falar aqui rapidamente do HGBS, trouxe um relatório novo aqui, vamos dar fazer algumas pontuações aqui a respeito do fundo. Considerado aí por muitos como, depois do XPML, de repente o melhor fundo do segmento de shopping. Será mesmo? Né? Eu tenho minhas dúvidas e vou explicar isso aqui mais uma vez o porquê. Falando do relatório aqui, a gente vê que teve um crescimento nas vendas, falando aqui do monitoramento mensal que é feito com shoppings via Brasil todo, não apenas o HGBS, crescimento de 3,4, mas há uma retração de 1,8. E a gente vê que essa retração ela vem desde 2023, né, em questão de variação real, tá? Então, descontando aqui a inflação, a gente vê que ela vem numa retração desde 2023. Aqui nós temos a média de vacância no setor de shopping. Então a gente percebe que em todos os estados houve um aumento de vacância, alguns menos, outros mais. A gente vê que Centro-Oeste aqui teve uma vacância maior, de 3,6 para 5. O Sudeste aqui é que teve a menor, né? Na verdade, o que eu estou vendo agora é que o Sul é que teve uma retração aqui de 5,4 para 4,3 de vacância. O restante teve um aumento aqui, né, de vacância, falando do nível Brasil, sendo que a média ficou em 5. Então isso aqui é uma base para que você, investidor que investe em fundo de shopping, você tem de repente um shopping lá que não seja os 5 principais que a gente geralmente fala aqui. Se a vacância está acima disso aqui, tem que ficar de olho, né? Tem que ver o que está acontecendo com aquele shopping, porque a média é isso aqui, então o ideal é não passar disso aqui. Vendas por metro quadrado. Eu gosto bastante desses indicadores e gosto dessa tabelinha aqui que o HGBS trouxe. Eu fiz até umas marcações aqui, eu vou explicar para vocês, né? Até fiz uma anotação depois para você dar um print aqui se quiser, ou anotar ali, pausa o vídeo e anota, né? Para explicar um pouquinho melhor essa questão aqui de vendas por metro quadrado e o NOI por metro quadrado. Então, as vendas por metro quadrado, o portfólio do fundo apresentou vendas por metro quadrado de 1.414, um número ok, bacana. Em maio, que representa um crescimento de 12,9 versus 2024, levando em conta o acumulado de 25, as vendas apresentaram um crescimento de 11,5, em comparação ao mesmo período de 24. A vacância do fundo subiu um pouquinho, de 4,8, antes era 4,7, comparado ao ano passado, 6,3. O NOI por metro quadrado, em maio, o NOI do fundo por metro quadrado foi de 84. Esse NOI aqui é um dos mais baixos quando a gente compara com os principais shoppings. Falando aqui, eu não lembro de cabeça do HSML agora, mas falando do VISC, pelo menos comparando o resultado atual aqui. Comparando do VISC, comparando com o XPML, o MAU 11 e tal, a gente vê e tem explicação, porque o fundo ele tem shoppings aqui onde ele tem uma participação, não vou dizer relevante, já que ele está diversificado de certa forma aqui na carteira, a participação da carteira por shoppings, mas que acabam batendo nessa média do NOI do HGBS. Né? Destacamos que o resultado de maio aqui também traz uma explicação. E no resultado do relatório passado, houve uma queda no resultado do NOI também do HGBS. Muito disso por causa dessa transição de migração aqui dos sistemas da Allos. Então teve aqui um aumento nesse NOI, um crescimento aqui de 13,9 versus 2024, e esclarece aqui, né? Destacamos que o resultado de maio de alguns ativos do fundo foi impactado positivamente em decorrência da migração de sistemas realizados pela Allo, ocasionando o atraso no reconhecimento de receitas lá em abril. Então trouxe agora o resultado aqui de maio, né? O relatório de maio, nós estamos em julho. Então teve esse descasamento ali por causa dessa migração de sistemas. E aí que vem o ponto, né? Por que eu gosto tanto do NOI e das vendas por metro quadrado? Aqui dá uma olhadinha e ver os números. Porque um puxa o outro. Né? Quanto maior for essas vendas por metro quadrado, maior tende a ser o NOI. Certo? O que é o NOI aqui? Né? O NOI, resumindo aqui, ele é o resultado operacional líquido do fundo. É aquilo que tu desconta, tudo que tem para descontar no fundo, trouxe o resultado aqui do fundo. Já as vendas por metro quadrado, elas já ficam meio lógica, né? O significado delas. Eu já vou falar mais sobre isso, tá? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, olha só. Conforme essas vendas aumentam, o NOI tende a aumentar. Por exemplo, pega aqui, ó. Esse aqui é o relatório de maio aqui do HGBS, o relatório atual. E a gente olha aqui que no Jardim Sul, que tem um resultado sempre muito interessante e que o fundo acabou de fazer uma venda de 10%, ele tem participação aqui de 90%, essa participação vai cair para 80% do HGBS. É uma pena que eles venderam, porque é um dos shoppings que trazem um resultado interessante. Teve gente que eu vi que gostou, eu não gostei, eu acho que deveria vender onde o resultado não é tão interessante. Percebe que ele é um shopping que tem a maior participação dentro da carteira do HGBS. Mas voltando aqui. As vendas por metro quadrado, 2.248, percebe que o NOI subiu, 138,5. Quando a gente pega aqui o relatório do HGBS, eu peguei um relatório aqui, deixa eu ver isso aqui. Aqui é o ADRE, ou era esse aqui? Deixa eu ver, não, tá aqui. A gente olha aqui, por exemplo,
o Jardim Sul, né? Esse relatório é de abril, mês passado. Veja que as vendas foram de 2.142. Automaticamente o NY aqui foi para 116,17. Então o mesmo vale para os outros, tá? O Moca aqui, 2.347, 161,6. A gente olha aqui o Moca, 2020, pô, NY 128. Percebe que o NY, o resultado aqui foi maior. E por que nós temos esse resultado? Ah, mas só os melhores shoppings. Não. Capim Dourado. Veja que as vendas aqui nem são tão boas. É um ok, não é que é ruim, é um ok. Foi de 1.231, o NY de 74. Então a gente olha aqui, por exemplo, o Moca, né? Não, o Moca não. O que eu estava olhando aqui? Capim Dourado. Capim Dourado a gente olha aqui, vendas 1.093, o NY 65,7. Né? Isso acontece por quê? Porque veja só, eu deixei aqui separado para vocês entenderem. Né? Aqui está a explicação do NY, vocês dão um print ali, pode ler, é bem tranquilinho. Mas as vendas, olha só, as vendas por metro quadrado, ela mede o desempenho das lojas dentro do shopping. Esse indicador mostra quanto de receita de vendas as lojas estão gerando por um metro quadrado de área alocado, o ABL aqui. Então ele mede a produtividade das lojas, também pode indicar o potencial de reajustes nos aluguéis, que em muitos casos são atrelados às vendas que entram aqui como o aluguel variável. Como vocês devem saber, os shoppings, eles têm aquele aluguel fixo, né, que ele recebe, e eles têm esse aluguel variável. Então, conforme for maior as vendas aqui, esse aluguel variável ele sobe, obviamente, para cima, né? E automaticamente o NY ele sobe também. Então eles estão interligados. Por isso que eu gosto de olhar bastante. E o HGBS ele traz essa tabelinha que é bem interessante. A gente não precisa ficar olhando lá embaixo ou buscar em outros lugares. Aliás, tem relatório que nem tem essa informação, né? Isso aqui, os outros shoppings podiam, os outros fundos de shopping podiam fazer também. Trazer essa informação aqui que eu vejo que ela é muito legal. Então a gente vê aqui que conforme for maior o resultado de vendas por metro quadrado, maior vai ser no NY, e automaticamente maior o resultado do fundo. Outra coisa legal aqui do HGBS, que eles trazem aqui no final, né, do relatório, já falei sobre isso. Aqui, né, a gente vê aqui, ó, o aluguel complementar, né, teve um aumento de 159%, falando do Jardim Sul aqui, em relação ao mesmo período do ano passado. Então esse é o aluguel complementar aqui que a gente vê se as vendas subirem. As vendas subiram, trouxeram um resultado maior. Esse aluguel complementar aqui ele vai ser maior, gerando mais resultado para o fundo, automaticamente podendo gerar um resultado maior para nós, certo? Então a gente vê aqui que o resultado operacional do fundo, o NY, nesse shopping aqui, o HGBS traz esses resultados individualmente, isso aqui que é o legal, né? Ele foi de 12%. Então ele traz um resultado interessante, a gente consegue analisar as vendas por metro quadrado aqui, a gente consegue analisar o fluxo de veículos, então a gente tem essas informações individualmente de cada shopping. A gente não consegue ter essas mesmas informações dos outros shoppings, né? Mas isso que é o legal aqui de olhar, quando a gente olha essa questão de vendas, né? Por metro quadrado e o NY, nessa tabelinha aqui que eu vejo como bem interessante do HGBS. Aí temos aqui os indicadores operacionais, vendas. Aqui vem outro ponto, e muito disso, porque tem esse ponto aqui que eu estou parado, evolução do NY por metro quadrado. A gente vê aqui que fica ali, né? 7,2, 7,7, 7,3, 7,6, 24 versus 25. Último mês, agora maio, 7,5, 8,5. 8,5 muito pelo resultado do descasamento ali em relação ao mês passado, ali, como eu expliquei acima, né? Que o gestor trouxe essa explicação ali da migração do sistema. Tanto é que o resultado de maio aqui versus abril aqui, ele bate também, né? Ele acaba sendo menor. Aliás, abril 24 versus aqui março, a gente vê que o resultado é maior, mas não é tão maior, e a gestão explicou já no relatório passado o porquê disso. Mas aí falando aqui do NY e a evolução do metro quadrado, a gente vê que ela não é tão positiva. E ela não é tão positiva porque o shopping, o HGBS, ele tem alguns resultados aqui que não são tão bons, né? Alguns shoppings não são tão bons. A gente dá uma pesquisada aqui, dá uma fuçada, né? Goiabeiras aqui, claro, representa bem pouco, né? Apenas 1%. Mas a gente vê outros shoppings aqui, 3% Floripa, abaixo de NY aqui 44%. E esses resultados acabam puxando o resultado do fundo. Então, desse NY aqui por metro quadrado. Se a gente pega, por exemplo, o VISC aqui, acho que eu deixei separado, eu acho que está aqui, né? A gente olha aqui, ó, a evolução do VISC, o NY 24 vezes 25, a gente vê que o resultado deles é melhor que o HGBS. E muita gente diz assim, o VISC, os shoppings do VISC, eles são mais focados em classes C e D. O HGBS, eles têm mais a classe B, C, A, né? A gente vê que o resultado operacional dos shoppings do VISC,
pelo menos comparando aqui desse período, né, ele vem sendo melhor que o do HGBS, tá? Olhando aqui apenas o NY, né, por metro quadrado. Mas por quê? Porque tem essas posições de shoppings aqui que acabam puxando um pouco para baixo no HGBS. Aqui nós temos fato relevante, que eu falei, da venda, 63 milhões pagos à vista, vai gerar aqui 0,03, um cap aqui de venda de 7,7, dentro da média do mercado, 7,5, 7,4, 7,7, 7,8. Então a venda está ok ali, tá? Aqui a gente vê também a receita imobiliária, né? Foi de 20 milhões e 159 mil. A gente vê que a receita do fundo, fazendo todos os descontos aqui, foi 0,13 e ele pagou 0,16. Então a gente percebe que o resultado acumulado está chegando ao fim, 0,02. E isso aqui vai variar sempre bastante, né? Essa questão de receita. É por isso que é difícil tu calcular quanto de receita o fundo vai te pagar de forma recorrente, né? Descontando aqui esse fim aqui do resultado acumulado. Porque se a gente pega, por exemplo, outro resultado do shopping aqui, do HGBS, eu peguei aqui de março, se eu não me engano, peguei só para olhar. A gente vê aqui, por exemplo, deixa eu descer aqui no resultado. Opa, acho que eu passei. No resultado do fundo, na DRE, que ele flutua, né? Esses resultados vão flutuar, afinal são vendas, a gente depende de vendas. Os shoppings dependem das vendas. Então a gente vê que a receita aqui, por exemplo, foi de 18 milhões, por imóveis de 15. Aí compara com agora de maio, esse relatório que eu estava mostrando era de março. A gente vê aqui, ó, receita imobiliária de 20, por imóveis aqui de 16, certo? Então temos o somatório aqui que deu 20 milhões e 159 mil. Mas percebe que ela flutua. Não tem aquela coisa que nem o galpão logístico. As lajes, muitas vezes, tem um contrato atípico lá dentro, então a tendência de ficar pagando aquilo. É por isso que eu gosto que os fundos façam reserva. Né? O fundo fez reserva, o MAL 11 tem uma reserva ainda bem gordinha para ficar distribuindo quando os resultados não vêm tão bons. Então o resultado não vem tão bom, o fundo ele consegue ter uma reserva mais significativa e consegue manter o patamar de distribuição. A gestora falou que, a HGBS aqui, né, que eles pretendem informar no próximo relatório, em junho, agosto, quando chegarmos a agosto, junho, como é que vai ser a distribuição aqui do próximo semestre, junho, julho, né? Eles vão informar como é que vai ser a distribuição do próximo semestre. Eles têm aqui 0,2 de reserva, ok? E mais o 0,3 ali do lucro da venda. Então tem um 0,5 ali ainda para distribuir. Então vai depender muito do resultado do fundo. O resultado do fundo foi 0,15. Precisa distribuir só um centavo para manter o 0,16. O resultado do fundo foi 0,11, porra. Para manter o 0,16 teria que distribuir os 4 centavos, quer dizer, acabaria praticamente com a reserva. Né? Vamos ver o que a gestão vai informar. A questão dos retornos da base do fundo, o retorno total, né? O pessoal fica falando de CDI, o pessoal mesmo. Teve gente falando, CDI, dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos. Tem que olhar isso aqui, ó, o resultado total. Não posso me basear em investimento em 3 anos ou 4 anos, ainda mais com o cenário que a gente vive hoje, né? Com a Selic nos patamares que ela está há 2, 3 anos já subindo, né? 2020 para cá veio subindo. Então não dá para ficar se prendendo nos últimos 5 anos. Se eu não me engano, eu acho que era isso que eu tinha para falar do HGBS. Aqui a gente vê a questão da alavancagem, ela segue como ok. Para esse ano aqui nós temos 13 milhões, 29, eu diria que até 2027, ainda mais com a venda, o fundo está ok, porque a gente vem aqui, dá uma olhada no informe mensal, a gente vê que o caixa do fundo ele não é muito bom, né? 29, mas vai entrar aquele 63 ou 65 lá da venda. Obviamente tem o lucro lá distribuindo, então vai ser menos ali que o fundo ele vai poder ficar. Mas a gente vê aqui que eles têm ainda 87 milhões, eu acredito que esses certificados recebíveis aqui sejam um CRI conversível, então tem mais esses 87 milhões aqui, mais 26 milhões aqui, outros valores a receber, 28, acrescenta lá a venda ali daquele imóvel que tem. Enfim, eu acredito que até 2027, seguir como está hoje aí, sem fazer novas dívidas, etc., o fundo consegue ir pagando essa dívida que ele tem, né? A tendência é que, de repente, ali em 2027, o fundo consiga fazer uma emissão. Se espera de vários fundos isso, a depender de quem fica no governo, troca governos, e aí o governo novo que entra, se ele fala em redução de gastos, em todos os sentidos, né? O próprio Congresso também tem que falar em redução de gastos. Então vamos ver ali como é que vai ficando. Mas a princípio a situação do HGBS ela segue bem tranquilinha. E aqui é o resultado de cada shopping, que aí eu convido você, né, investidor, a dar uma olhadinha aqui dentro, nesse resultado individual de cada shopping, para ver como é que está a situação. Né? O pessoal não gosta muito disso aqui, porque dá um certo trabalho, né? E é o que eu faço, né? Eu faço lá no meu grupo fechado isso aqui.
Então, se eu vejo que tem alguma coisa que me chama a atenção aqui, que o resultado não foi tão bom, percebe que aqui o aluguel complementar, que eu falei do aluguel complementar, né, teve uma variação positiva aqui de 120%, comparada aqui no Shopping Penha. O FUT tem 12% da carteira aqui, né? Shopping Penha representa 12% da carteira do HGBS. Então, teve um aluguel complementar de 186 mil versus 85 mil. Então, isso aqui acaba elevando o NOI, né, o resultado do fundo. A gente vê aqui que o resultado positivo aqui de 15%. Enfim, esses são os resultados que eu vou olhando, um a um. Eu gosto do relatório do HGBS por isso. Né? Eles trazem esses detalhes, um a um, dos shoppings. A gente consegue ter uma noção legal. Tá? Esse aqui é o resumo aqui do HGBS. Vamos ver no próximo relatório, ou no outro, lá em julho, né, no caso vai ser setembro, como é que vem o resultado para os próximos 6 meses do pagamento aí do dividendo, né, do fundo.